Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão com base na meditação de 10 de fevereiro, cujos capítulos da leitura são Marcos 7 e Êxodo 15 e 16. Eu quero pedir que você pegue sua Bíblia, se você puder. Vai ser uma bênção. Acompanhe comigo Êxodo 16, verso 4, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. O Senhor faria chover o pão dos céus. Olha, vai ser uma das reflexões assim que mais mexem comigo, porque nós vamos falar do pão vivo de cada dia. Naquela altura, o povo já liberto, Faraó e seu exército derrotados, o povo tinha acabado de passar por um episódio. Teve o Cântico de Moisés no capítulo 15, e no final do capítulo 15, a situação das águas de Mara, que eles chegam até um local onde as águas eram amargas, né? E o povo começou a murmurar. Começou não, né? Continuou a murmuração. A primeira foi deles serem pegos por Faraó, do exército. Deus dá graça a Moisés, que pega ali de uma árvore, lança, e as águas são saradas. Versículo 25, né? As águas se tornam doces. Depois chegaram a um local onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras se acamparam ali junto das águas. Quando entra no capítulo 16, eles haviam chegado a Elim, onde encontraram as fontes e as palmeiras. Saindo de Elim, e aí o texto coloca claro aqui pra gente, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito, né, onde eles chegaram ali no deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, toda a congregação dos filhos de Israel mais uma vez murmurou contra Moisés e Arão. E qual foi a queixa deles nesse momento? Nesse momento, versículo 3 do capítulo 16. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Àquela altura, se eles pontuaram a necessidade do alimento, e comentam até a respeito da fome, é sinal de que já era um momento. O texto diz no verso 1 que eram 15 dias do mês segundo, então o alimento trazido do Egito já estava no fim. O alimento do caminho, né, tudo que eles tinham para poder preparar, já estava chegando ao fim. Então, apesar dessa murmuração do povo ser uma evidência de que o Egito ainda estava no coração deles, apesar deles terem saído do Egito com a mão forte do Senhor, de fato, era preciso se alimentar todos os dias, tá? Não vamos
ignorar que eles murmuraram, ok? Demonstrando que o Egito ainda estava no coração deles. Mas era necessário o alimento. Aquele alimento que eles tinham saído e tinham para o preparo já estava chegando ao fim. E vendo essa necessidade do pão diário, da porção para cada dia, pensar no pão diário me faz pensar na importância de orar pelo pão de cada dia. Mateus, no capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensinando a orar pelo alimento diário. É interessante, já vamos chegar também ao significado, o outro significado desse alimento diário, do pão de cada dia. É importante ter cuidado com os extremos. Necessidade de alimento? Ok. Mas veja o que o texto diz em Provérbios 30, de 7 a 9. 2 coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, ou da minha porção cotidiana, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou seja, a fartura, o excesso, pode levar ao desprezo do Senhor. Ok? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Ou seja, leva a pecar. Então, é importante nós entendermos isso, inclusive dentro do contexto, que eu já vou adiantar aqui, de ser um alimento espiritual. Porque quando você está com o excesso do alimento, no sentido de que você só come conhecimento bíblico e você não reparte isso com ninguém, você não compartilha com ninguém. Chega um momento que o teu coração começa a ensoberbecer e você começa a negar ao Senhor com as suas atitudes, desprezando o Senhor. Mas da mesma forma, olha o que o texto diz, continuando, Provérbios 30. Ou que empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Ou seja, a ausência do alimento nos leva a pecar. A ausência do alimento espiritual não facilita que o pecado entre e domine nossa vida. Provérbios 27, 7, ainda falando sobre essa atenção aos extremos. A alma farta pisa o favo de mel. O favo de mel é algo bom, doce, agradável, de valor. Mas a alma farta, quando encontra o favo de mel, o que ela faz? Ela pisa. Ela considera que não precisa daquele alimento. Já está farta, saciada daquilo. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Ou seja, se alimenta de qualquer coisa que está tudo bem. E é assim que acontece. Você pode ver, a pessoa que está acostumada a ouvir pregações bíblicas, a ouvir a pregação do Evangelho, chega um momento que ela começa a desprezar as pregações que ela ouve na igreja dela. Ela fica buscando alimento fora. O alimento saudável ela já está enjoada. Muitos são assim. E o oposto também. Por a pessoa não ter o alimento, não ter a pregação, não ter a palavra, o que acaba acontecendo? Qualquer coisa que ela se alimenta já é maravilhoso. É muito melhor do que não ter nada para ela. Então todo amargo para ela se torna doce. Então é importante ter um cuidado com esses extremos. Esse é o alimento de uma vida, né? Como eu estava dizendo. Não era apenas... Não estou falando aqui do pão que descido do céu, maná, uma porção para cada dia. Mas estou usando essa aplicação
que é o alimento espiritual, você já vai ver. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus respondeu ao diabo enquanto estava sendo tentado. E aí, quando o diabo sugestiona que Jesus transforma as pedras em pães, estava com fome por causa do período de jejum. Essa referência é uma referência a Deuteronômio 8:3, que nos mostra que o foco deve ser o espiritual. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus ele cita, respondendo ao diabo durante a tentação, de que não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. E isso é Jesus fazendo uma referência a Deuteronômio 8:3. E Deuteronômio 8:3 mostra claramente que a referência é o maná. A referência é ao maná. Então, apesar da importância do alimento cotidiano, diário, da porção para cada dia, o foco não é esse alimento físico, o foco é o alimento espiritual. Jesus é esse pão vivo que desceu dos céus. João 6:35 e 48. Jesus, ele é o pão que nos sacia. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, novamente, depois no 48. Jesus é o pão que dá vida eterna, não só que nos sacia agora, aqui, mas nos dá a vida eterna. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, por meio do seu sacrifício na cruz, para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar, nos reconciliar com o Pai. Nós não tínhamos direito a esse pão vivo que desceu do céu. Essa palavra que sai da boca de Deus, muito mais importante do que o alimento físico. Nós não tínhamos direito. Marcos 7:24-30. E levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, por mais que tenha sido uma extraordinária fé de uma mulher que, mesmo não sendo filha de Israel, ela persistiu em clamar ao socorro a Jesus, mesmo consciente de que a porção era para os filhos, ela insistiu. O pão vivo que desceu do céu veio para os filhos, mas, João 1, de 11-13, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Precisa ser a nossa porção diária, o pão nosso de cada dia, a porção para cada dia.
do pão dos céus. Pensando nessa porção diária, em que a nossa porção é o Senhor, quando o Senhor é a nossa porção, que atitude nós tomamos? Nós temos compromisso com a palavra. Salmo 119, 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Compromisso. Quando o Senhor é a nossa porção, nós somos sempre fortalecidos nas adversidades. Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Também vemos que, quando o Senhor é a nossa porção, nós esperamos em Deus. Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ainda vemos que dentro dessa questão do Senhor ser a nossa porção, que não é que ele seja a porção porque temos a expectativa da glória somente, mas ele é o melhor da terra. Salmo 142, 5. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. 10 abordagens sobre a leitura bíblica que eu queria comentar. Eu não vou dizer o nome do autor, deixei até escrito aqui, mas eu prefiro ter esse cuidado porque no meio de seus ensinamentos, de suas pregações, tem algo que, para mim, é uma distorção teológica que pode chegar, às vezes, a quem não está mais firmado na palavra, a pessoa se confundir com algumas coisas que são importantes, num desvio teológico, digamos assim. Então só vou chamá-lo de J, ok? Que é a primeira letra do seu primeiro nome, J. Certa vez, ouvindo uma meditação dele, desse pastor, ele falava a respeito dessas 10 abordagens em relação à leitura bíblica, onde nós precisamos ter a convicção de que a palavra de Deus é a boa notícia e não a coluna de opinião de um jornal ou de uma revista. Então vamos lá, nessas 10 abordagens. A primeira, uma leitura calorosa, aquela experiência brilhante, subjetiva de Deus, independente do aprendizado, do entendimento, quer ser estimulado, sentir o impulso. É uma leitura espumosa, achar lindo, olha como eu fui edificado nessa meditação, mas você não se torna mais sábio para a salvação. Segunda, é uma leitura, acaba sendo uma leitura mal-humorada. Você tem a vaga sensação da obrigação, do completar a cota. Tem que ler a Bíblia, né? Tem que seguir o plano de leitura. Tem que ler, né? Senão eu vou ficar falando. Poxa, crente tem que ler a Bíblia. Fica uma leitura ressentida, como se fosse alguém que estava pagando um imposto. Cumprir minha obrigação. Não é assim. Terceira, é a mina de ouro. Acha que há tesouros numa mina escura suja. Fica garimpando uma pepita em meio a algo chato, tedioso, coisas desnecessárias, desinteressantes, na sua visão. Então ela pinça o negócio aqui, aí pinça outro ali, como se estivesse garimpando pepitas. É uma leitura confusa. Não enxerga que toda a palavra de Deus é um tesouro. A leitura do herói, essa é complicada também. Porque tem o hall da fama moral que dá exemplos de gigantes espirituais heróicos a imitar. Aí o que acontece? É uma leitura desesperadora
buscando alcançar aquele padrão. Aliás, um parênteses, eu vejo um pouco disso nas literaturas extrabíblicas, falando sobre grandes homens e mulheres de Deus. A, Além do meramente inspirar a pessoa a viver para a glória de Deus, há outras tantas pessoas que acessam esse conteúdo, leem essas obras, que elas também parecem que ficam nesse desespero de tentar buscar alcançar aquele padrão que aquela outra pessoa viveu séculos atrás. E mais do que ser inspirado, a pessoa fica um pouco desesperada, tendo que viver aquilo. Quinta abordagem, a das regras, em busca de ordens para obedecer, para reforçar o senso de superioridade. É uma leitura farisaica, olhando para fazer medições, comparações. Abordagem histórica, o documento antigo sobre eventos lá no Oriente Médio só vê valor por ser velho, antigo, uma relíquia. O pensamento humano moderado é mais inteligente para nossa alma. Não vê utilidade, não acha prática. E fica uma leitura entediada. Se lê, não vê utilidade, não acha aquilo prático para a sua vida, você fica entediado. O sétimo, chamada bola 8, lê como um mapa para dizer onde trabalhar, com quem casar, que carro comprar, como fazer meu casamento feliz, e etc, e etc, e etc. É uma leitura ansiosa. Oitava, a abordagem de fábulas é ler como coleção de histórias que não estão conectadas, mas individualmente têm um propósito, trazem uma lição moral no final, e as histórias não se comunicam. Tirar lição de cada história, mas não ver o todo. E eu percebo isso quando você segue o plano de leitura anual, você começa a conectar as histórias e você vê como um todo. A nona abordagem, que o pastor J comentava nesse vídeo, era sobre a abordagem doutrinária. É de você querer ler a Bíblia para ter um repositório teológico, ter os versículos que vão rebater aquela heresia. Você conseguir munição para o debate. E muitas vezes essa leitura técnica fica uma leitura fria e o coração não arde ao meditar na poderosa palavra de Deus. Essa que é a verdade. 10ª abordagem é a do Evangelho. Lemos cada passagem como contribuição para um enredo único e abrangente da Bíblia. Que enredo é esse, único e abrangente? Cristo. Deus enviou seu Filho. Deus tem propósito eterno em seu Filho. Cada história, desde o primeiro instante, está construindo a história da chegada do seu Filho na plenitude dos tempos. Podemos ler a Bíblia até para entender o que ela diz. Como a Bíblia é um livro histórico humano, precisamos estudar o texto em seu contexto, olhando para trás e saber o que estava acontecendo naquela época. Segundo, para que a Bíblia nos leia. Não é para tirar lições para outra pessoa. Tem muita gente que faz isso. Mas para que o nosso próprio coração seja revelado por Deus, a fim de sermos transformados à semelhança de Cristo. Para ler a nossa história, o nosso tempo atual, ensina para hoje. Para entender quem escreveu, conhecer a Deus por aquele que Ele revelou na sua palavra. Mas, apesar esses 4 maneiras de ler a Bíblia,
são válidas, essencialmente é para conhecer Jesus Cristo. Todo o texto é sobre Ele, aponta para Ele, para a cruz e para o túmulo vazio. Esse é o foco. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quer. Não cuideis, agora no verso 45 a 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus é o tema central da Bíblia. Trata da história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Resume em 5 palavras: preparação do Antigo Testamento, manifestação dos Evangelhos, propagação em Atos, explicação nas epístolas e a consumação na revelação, Apocalipse. Jesus é o tema unificador que nos ajuda a interpretar a Bíblia, mas sem reduzir aos 4 evangelhos. Tem gente que, vou falar de Jesus, vou pregar sobre Jesus, e só pensa que só tem os evangelhos. Nós não podemos desconectar de toda a Bíblia, pois ela é uma harmonia perfeita. Ela é cristocêntrica, tudo gira em torno de Jesus. Ela é cristológica, pois é tudo sobre ele. Agora, como alimentar-se do pão vivo cada dia? Lucas 24, 25 e 32. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Para mim, eu vejo aqui na palavra, que em primeiro lugar, para que nós nos alimentemos corretamente do pão vivo cada dia, é importante nós entendermos que é prioritário crer em tudo na Bíblia. Para crer tudo que os profetas disseram, é primeiro nós crermos em toda a Bíblia. Porventura, não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Compreendendo o Evangelho, nós vamos para o passo seguinte. Não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Uma certa compreensão do Evangelho. Mas faltavam elementos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tópico 3, né? Enxergando Cristo. Quarto, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Mais uma, que é lá a quarta, que é da presença do Senhor. Primeiro é crer em toda a Bíblia. Depois, compreendendo o Evangelho. Não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Tem gente que pensa que vida cristã anula o que Jesus fez, ou de morrermos com ele na cruz. Não compreendemos a justiça que é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Depois de enxergar Cristo, né? Que Jesus explicou-lhes os escritos de Moisés e dos demais profetas em todas as Escrituras. Então é necessário enxergarmos Cristo na palavra. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Presença do Senhor. Outro. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, o texto diz que abriram-se os olhos. Do nada? Não, mas através da revelação do Espírito Santo. Mais uma. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Ou seja, é necessário fogo no coração. E continuando o texto, finalizando. E quando nos abria as Escrituras, ou seja, abriu as Escrituras, veio luz na cabeça, em sétimo lugar. Como, então, nós nos alimentarmos do pão de cada dia? Primeiro, crendo em toda a Bíblia. Segundo, compreendendo o Evangelho, a mensagem da cruz. Terceiro, enxergando Cristo, não desprezando, pelo contrário, enxergando no cotidiano, nos textos da palavra. Quarto, na presença do Senhor. Quinto, na revelação do Espírito Santo. Sexto, com fogo no coração. E sétimo, com luz na cabeça. Que o teu coração possa arder pela palavra de Deus. Entender que esse pão diário, ele nos fortalece, nos edifica, nos conduz. E esse pão, ele apontava para Jesus, o pão vivo que desceu do céu para te salvar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.